Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje iremos relembrar o Galo da Hungria 2023. A pedido do nosso mano Júlio Piloto, hoje iremos contar a última pole até agora do Hamilton na Fórmula 1. E desde já eu falo, se você quer que eu fale de alguma coisa ou de um quali, você deixa nos comentários, que talvez pode ser o tema do próximo vídeo. Mas no quali, onde uma Ferrari e uma Mercedes ficaram fora do Q3, o patrão foi monstro e cravou a pole na Hungria. Mas é isso, deixa o like, já vamos para o vídeo. Na temporada de 23, a dominância do Max seguia. Por de 11 corridas, ele venceu 9. E as duas que ele não venceu, o Pérez quem venceu. Então até ali, apenas a Red Bull triunfou. E as equipes que chegavam perto eram a Mercedes, Ferrari e o Alonso sozinho. Mas na tabela, após a Inglaterra, o Max logicamente liderava, com vantagem de quase 100 pontos sobre o Pérez, que era o segundo. O Alonso era o terceiro, Hamilton e Sainz fechavam o top 5. E só para deixar claro, nesse quadro falaremos apenas dos treinos e do quali. A corrida a gente não fala muito, ou quase nem falamos. E antes de ir para a Hungria, o carro 21 do De Vries ia-se embora, pois Daniel Ricciardo voltava ao grid e substituía o Nick De Vries até o fim da temporada. Mas agora sim, vamos para a Hungria. O TL1 não foi muito bom para o Pérez, pois ele tocou na grama, perdeu o carro e estampou o muro. Então o que estava ruim piorou para o Pérez. Nesse treino tivemos a chuva, e por isso o Piastri fazia drift, enquanto Sainz perdia o carro, rodava, tocava no muro e ficava preso em cima da zebra. E o pole do ano anterior, nesse treino, foi mais rápido, com o tempo de 38.7. Mais tarde, no TL2, quase tínhamos batidas no pit lane. E lá vimos a nova cabeleira do Hülkenberg, que meteu o loiraço. E nesse treino, o Leclerc foi mais rápido, com o tempo de 17.6. Agora, já no sábado, no último treino, vimos Hamilton com tudo, pois ele foi mais rápido, com o tempo de 17.8. Mas após esses treinos, temos o quali. Após uma intro incrível da Band. Tá aí o que você queria! Larga bem Lando Norris! Uma largada sensacional de Lando Norris, assume a ponta! DRS aberto, coloca de lado, Max Verstappen assume a ponta! Vitória espetacular de Max Verstappen! Logo depois, a Mari Becker apareceu com o Bortoleto, que naquele ano ainda estava na F3. Mas voltando a F1, nesse quali húngaro, tínhamos um novo formato, onde no Q1 todos os pilotos teriam que usar o pneu duro, e quem passasse por Q3 teria que usar os médios. Já no Q3, o pneu macio, que era obrigatório. Mas depois tínhamos a luz verde, então Q1 começava. Quando faltava 14 minutos, o Pérez fazia a sua volta, com tempo de 14.2. Logo depois, o Bottas vinha como melhor setor 1, e por isso ele assumia a ponta. Depois de um minuto, o Max ficava em segundo, atrás do Valtteri, e não demorou para as Mercedes fazerem volta. O primeiro era o Hamilton, que ia para terceiro. Logo atrás, o George Russell também ia para terceiro. Quando faltavam 10 minutos, o Alonso ia para quinto. Mas atrás, o Charles não melhorava e ficava na P11. Quando faltavam 8 minutos, o Sainz, sendo risco, ia para oitavo, enquanto o Max assumia a liderança. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Leclerc, Stroll, Hülkenberg, Magnussen e o Sargent. E depois de 2 minutos, o Pérez assumia a ponta, mas Joe saía do risco e ia para primeiro, enquanto Leclerc pulava para terceiro. Quando faltava pouco mais de 1 minuto, vimos Hamilton sendo eliminado e parado no trânsito. Mas depois ele abria a volta, e quando cruzou a linha, o tempo se encerrava. Mas o patrão melhorava e ia para sétimo, enquanto o Russell não ia bem e ficava em 18º, para a revolta do Toto Wolff. Mas depois foram eliminados Albon de Tsunoda, o Russell, Magnussen e Sargent. E nesse Q1, o Joe foi o líder. Mas depois de 5 minutos, tínhamos a luz verde para o Q2. E lembrando que todos teriam que usar o pneu médio. Quando faltavam 12 minutos, o Pérez fazia sua volta. Ele tinha o tempo de 17.6. Quando faltavam 9 minutos, o Sainz vinha e fazia o quarto tempo.
mas atrás o Norris tinha o melhor setor 2, mas ficava em segundo. Logo depois vimos que o holandês campeão tinha o tempo deletado, pois passou dos limites de pista. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Bottas, Ricciardo, Gasly, Stroll e o Max, que estava sem tempo. Quando faltavam 2 minutos, o Max vinha bem com o melhor setor 1, e por isso ele saía lá de trás e ia para segundo. E com o tempo já encerrado, o Hamilton melhorava e ia para segundo. Mas atrás, o Sainz saía do risco, mas ia para nono. E com a melhora do Bottas, o Leclerc ia sendo eliminado e o Sainz voltava ao risco. E depois o Leclerc cruzava a linha e pulava para sexto, eliminava o Sainz. Junto com ele também foram Ocon, Ricciardo, Stroll e Gasly. Então as duas Alfa Romeo passaram ao Q3, mas depois de algum tempo tínhamos a luz verde para o Q3. E todos teriam que usar o pneu macio. Quando faltavam 9 minutos, o Pérez era o primeiro a marcar tempo, com 17.1. Depois de 1 minuto, o Norris fazia o melhor setor 2. E por isso ele marcava um 16.9. Então era o novo líder. Quando faltavam 7 minutos, o Leclerc ficava em quarto. Mas atrás, o Max fazia o melhor setor 1. E com isso ele fazia incríveis um 16.6. E era o primeiro. Logo atrás, o Hamilton vinha e ficava em segundo. Apenas um décimo atrás do Max. E depois, todos os 10 voltaram para o box. Quando faltava pouco mais de 1 minuto, o Leclerc abriu essa volta. No setor 1, ele foi menos de um décimo pior que o Max. A mesma coisa no setor 2. E quando cruzava a linha, ele melhorava, mas ia para quarto. Mas atrás, o Max vinha bem, mas ele não melhorava o tempo antigo. Alonso ficava em quinto. Norris ia bem, subia para segundo. Mas atrás, Hamilton vinha um décimo e meio melhor que o Max. E por isso, quando cruzava a linha, ele fazia incríveis um 16.6, para alegria da torcida e de toda a equipe no box. Após mais de 500 dias, o patrão volta a cravar uma pole. E no parque fechado, ele saiu do carro, subia nele e comemorava com a torcida. E depois ele subia naquela mesinha para os pilotos colocarem esse capacete. E lá colocaram uma montagem fantástica do patrão, com a sombra dele sendo um bode, o GOAT em inglês. Nesse quadro a gente não fala sobre a corrida, mas foi nessa corrida que no pódio o Norris quebrou o troféu do Max. Like, inacreditável. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso eu deixo o like. É isso, meus manos. Vemos sexta-feira com mais um relembrando. Eu acho que o último do mês de julho. Mas é isso, desses dias, falou e fui.